Então, o objetivo da apresentação de hoje é algo bem interessante, porque eu vou estar comentando um pouco sobre a questão da biblioteca do MediaPipe, e isso relacionado a algumas aplicações, principalmente voltada também ao goniômetro, que foi uma aplicação pedida para que eu fizesse, mas também que é de extrema importância para determinadas situações, que você pode utilizar, no caso, essa situação no cotidiano, né? Como eu disse anteriormente, a gente vai estar utilizando a biblioteca do MediaPipe, isso voltado ao Python, mas que hoje já tem outras segmentações, ou seja, você pode utilizar outras linguagens para também ser inseridas nessa mesma biblioteca. A gente vai utilizar aqui, ó, como eu estou passando no mouse, especificamente a área de Pose, que é basicamente onde vai estar mostrando a questão da classificação de determinados pontos do corpo, em relação a onde a gente vai utilizar esses pontos, para que a gente vai utilizar esses pontos também. A questão, principalmente do goniômetro, me foi pedido que eu deveria fazer essa atividade prática com o goniômetro virtual. Daí eu fiz algumas implementações e também no final vou mostrar como resultado dessa aplicação um contador, que seria basicamente fazer um determinado movimento utilizando o meu braço, que vai ser o objeto de estudo de hoje, e através dessa movimentação ele vai fazendo a contabilização desses movimentos, né? Mas isso aí vai ser tudo para o final, preciso explicar bastante coisa ainda antes da gente chegar nessa parte prática, mas eu já aviso de antemão que vai ser um vídeo bem interessante e, de certa forma, divertido, e vai ser de grande aprendizado também. Então, basicamente, o MediaPipe, né, seria essa biblioteca que foi desenvolvida pela Google, que vem com essa proposta de utilizar diversos mecanismos de imagem, também através de determinados movimentos, né? Ou seja, imagem associada ao vídeo, que basicamente relaciona com determinados fragmentos assim do cotidiano. Ou seja, não é algo que se torna estático, né? Até nesse GIF aqui está mostrando para vocês, basicamente, como seria isso. Seria a gente utilizar de alguns mecanismos eletrônicos, como por exemplo a nossa webcam, que eu estou gravando aqui para vocês agora, ou sei lá, qualquer tipo de objeto que consiga demonstrar, né, o que está sendo reproduzido na realidade e inserir isso através de mecanismos também voltados à questão de determinadas soluções. Então, por exemplo, a gente vai utilizar muito a questão do pose aqui. Deixa eu passar o mouse para vocês identificarem. Aqui, né? A gente vai utilizar muito essa área do MediaPipe, da área de pose, que basicamente vai delimitar trechos do nosso corpo para que, como produto final, por assim dizer, determine ou realize alguns processos que a gente mesmo especificou, né? Ou seja, propor uma solução para determinado anseio que possa acontecer. No nosso caso hoje, vai ser especificamente para realizar a questão do goniômetro virtual, e eu fiz algumas atribuições para o final para lidar também como um contador de movimentos. Basicamente, o MediaPipe ele trabalha com qualquer área, não só do nosso corpo, mas também voltadas a objetos. Isso não só em 2D, no caso, como em 3D também. Por isso que aqui, ó, na área de soluções do MediaPipe, tem diversas outras especificidades, né? A gente pode trabalhar só com detecção da face, pode ser só com íris, pode ser só com as mãos. O pose, que é o que a gente vai utilizar, né, que volta toda para a região do corpo. Tem a holística, tem a segmentação de cabelo, tem a detecção de objetos. Tem algo bem interessante que é o Objectron, que seria a detecção de objetos 3D. Mas isso talvez seja utilizado, ou, no caso eu posso utilizar num próximo vídeo, né? Que hoje vai ser mais voltado à questão do pose mesmo. E tem inúmeros outros. Eu não vou me estender muito em relação ao MediaPipe, porque hoje não seria, no caso, a proposta do vídeo, né? Basicamente tem duas perguntas, né? Como foi que foi feito essa questão do código e quais as ferramentas, no caso, a ferramenta de imagem e vídeo, e qual seria a própria imagem que eu utilizei para fazer as segmentações do corpo, né? Ou seja, como é que eu estou sendo pontuado, como é que a máquina ela entende que aquela determinada parte do meu corpo seria aquela que eu especifiquei e como é que está mostrando
no caso, os pontos a serem inseridos e também que sejam feitos para aquela determinada resolução do problema, no caso. Então, passando aqui, eu estou mostrando a imagem que eu estou utilizando. Esse que está aí de 0 até 32, basicamente no código também, já disponibilizado pela empresa, eles colocam essa mesma tabela referente à numeração, já diz por si só, né? Basicamente, cada numeração dessa indica a região onde está delimitada no corpo e a gente só precisa utilizar o que for prático para a gente. Por exemplo, se eu quisesse utilizar todo o corpo para fazer toda a angulação e, sei lá, possivelmente como consequência disso, criar um contador para todo o corpo no geral, poderia fazer. Mas como eu delimitei o gonômetro virtual apenas para o braço esquerdo e o ombro na realização de hoje, a gente só vai utilizar de 2 a 3 pontos. Porque basicamente, ó, passando aqui o mouse na imagem, né? Vamos falar do ombro até a mão, por exemplo. Seriam 2, 4, 6 pontos. Então, basicamente não é algo tão extenso, mas é sempre bom a gente entender que, por exemplo, eles dão todo o artefato, no caso, os pontos, né? E as áreas de todo o corpo. Eles delimitam todo o corpo. E cabe ao desenvolvedor fazer ou algo geral, né, que seria utilizar todo o corpo, ou fazer algo mais voltado àquela determinada região que você está utilizando. Então, como ferramenta, eu usei o Jupyter, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, que, assim, né, a grosso modo, seria um compilador para Python, mas é mais voltado para algumas questões mais específicas, mas também voltadas a Python, né? Principalmente a questão de database, ou voltada também à questão de inteligência artificial. É muito utilizado porque evita determinados erros e algumas atribuições de biblioteca não são necessárias nesse caso, porque coisas já vêm pré-estabelecidas na própria ferramenta do Jupyter. Então, é uma ferramenta muito, muito interessante e que pode ser muito prática e útil para algumas situações. Aí, né, só voltando, utilizei a imagem que eles já estabeleceram no próprio código mesmo. Os pontos eles também já classificaram e eu só fiz a modificação do código para a minha realidade, ou seja, eu queria trazer o gonômetro virtual e, como consequência disso, um contador de movimentos, basicamente. Aí a gente vem na região do código, né? Eu vou mostrar uma parte que foi, assim, a que eu basicamente demorei um pouco para entender como é que esse mecanismo ele iria ser desenvolvido e como é que eu iria poder fazer com que as coisas realmente acontecessem. Mas em questão de código, basicamente ele é literalmente bem prático, porque basicamente a própria empresa já disponibilizou um manual, por assim dizer. Eles já dizem o que é que você precisa instalar, o que é que você precisa fazer para determinados comandos, já traz para a gente a delimitação de determinados pontos, como é que a gente pode fazer se for para uma situação mais específica, como é que a gente pode fazer se for para uma situação mais geral. Principalmente aquela ideia, né, deles classificarem como rosto, como mão, como só uma parte do corpo, ou se você for generalizar como um todo. Então, já foi algo assim que basicamente foi dado para a gente e a gente só precisa especificar para nossa realidade. Então, sem mais delongas, né, vindo para a parte do código, inicialmente a gente precisa instalar a biblioteca do MediaPipe do Jupyter, se caso a gente já não tiver, né? Pessoas que já utilizam o Jupyter, por exemplo, já tem mais essa questão de utilizar a biblioteca do MediaPipe, porque ela não é voltada apenas para uma determinada situação, né? A gente pode utilizar esse artefato para diversas outras situações e que talvez possam gerar uma determinada solução. Então, basicamente, se você já tiver instalado no seu Jupyter, tudo bem. Não só no Jupyter, né, como também qualquer outro compilador, volta da Python. Mas eu indico, assim, que se puder utilizar o Jupyter, utilize, porque é uma ferramenta muito útil para essa determinada situação que a gente vai estar fazendo hoje. Então, para as pessoas que não fizeram a questão da instalação da biblioteca, vem aqui, ó, na primeira linha do Jupyter, ou de qualquer outro compilador que você esteja utilizando,
coloca o pip install e coloca, né? MediaPipe, OpenCV-Python. Aí nisso, como eu já tinha feito o download da biblioteca, na instalação da biblioteca, aqui no meu já mostra que esse requerimento ele já foi satisfeito. E basicamente já está tudo atribuído, ou seja, toda a biblioteca do MediaPipe eu já posso estar utilizando. Aí deixa eu só arrastar aqui até um pouquinho. Aí chegou a hora de importar alguns determinados comandos, né, que vão ser muito úteis para essa aplicação em geral. Eu vou estar importando aqui o CV2, o MediaPipe como MP, só para a questão de não ficar tão grande quando eu for chamar, né, o MediaPipe. Aí eu coloquei como MP e tem sempre isso, né, do Python colocar NUMP como NP. Então, já é como se fosse uma regra assim, geral. Aqui tem alguns comandos que são do geral do código já, que é só questão de desenho e da pose, né? Pose que seria o que a gente está utilizando e desenho é mais voltado para a questão mesmo dos pontos que serão utilizados no nosso corpo. Aí também a gente precisa do seguinte, a gente sabe que, por exemplo, o nosso corpo vai ser ferramenta de estudo dessa prática aqui. E a gente precisa ter algum equipamento que nos mostre para que a gente consiga ser detectado, né, pela máquina. Então, basicamente, se você tiver webcam no seu computador, ou se você tiver alguma outra ferramenta de conexão, sei lá, por exemplo, USB, é só você fazer essa inserção e colocar o tipo de captura da sua máquina. Por exemplo, a minha captura é a webcam. Aí aqui, quando eu vou, antes de mostrar, né, a janela de detecção, a minha captura fica como 0, porque seria a principal. A maioria dos notebooks ou computadores já vem com webcam e na captura de vídeo, esse seria o 0, que seria a câmera principal, né? Ou seja, o artefato de vídeo principal. Mas basicamente, se você tiver qualquer outra ferramenta, só pesquisar em configurações qual seria, né? Não seria nem que seja preferencial, mas seria você entender qual seria a numeração para aquele determinado objeto da sua máquina. Se caso não for webcam, né? Se for webcam, só colocar cv2.videocapture, no caso, e colocar o 0. 0 já seria a câmera que você está utilizando aqui, no caso, a webcam. Aí aqui tem a atribuição da janela que a gente vai abrir, né, inicialmente. Aqui a gente pode fazer algumas modificações, por exemplo, colorindo em rosa e roxo. Quando os pontos, né, a delimitação do nosso corpo aparecer diante da webcam através da máquina e da biblioteca do MediaPipe, a gente pode escolher uma cor. Então eu fiz com que ela fosse rosa e roxo para diferenciar, mas pode ser qualquer cor. A do rosa e roxo, a atribuição dela é BGR2RGB. Mas se quiser qualquer outro tipo de cor, é só procurar pela internet a questão do código mesmo, daquela determinada cor, e colocar aqui que não vai fazer diferença alguma. Em relação ao código em si, no geral, eu posso deixar ele na descrição desse vídeo, mas também eu indico que vocês procurem através da própria biblioteca do MediaPipe. Lá o código está certinho, todo certinho. Ele já é um código um pouco mais genérico, mas cabe ao desenvolvedor saber para qual atividade ele vai estar distribuindo aquela determinada prática, né, voltada ao MediaPipe. Então, voltando aqui, basicamente, nessa primeira janela nós vamos ter a diferenciação de cores para rosa e roxo. Tem a detecção da imagem, que seria a nossa webcam detectando o nosso corpo, né, que é o objeto de estudo de hoje. E se caso acontecer de, por exemplo, a sua imagem, no caso, por exemplo, se eu decidisse colocar como cor preto e branco, e eu sei que eu estou usando preto, a minha camisa é preta, e o branco tá ali no fundo. Talvez a marcação ela se atrapalhasse um pouco, né? No caso, a acurácia da máquina em relação ao meu corpo seria meio que prejudicada por essa questão de cores. Então, por exemplo, essa questão de recolorir de volta para a cor original seria verde e laranja. Verde e laranja foi a cor utilizada pela biblioteca do MediaPipe
para para essa pontuação, por assim dizer, né? Mas aqui, ó, perceba que eu coloquei a mesma coisa do que eu tinha colocado em rosa e roxo. Aqui eu só fiz trocar a ordem. Por exemplo, em cima as linhas seriam rosas e os pontos seriam roxos. Mas na recoloração, por assim dizer, seriam as linhas em roxo e os pontos em rosa. Eu só fiz essa diferenciação. Mas no caso, por exemplo, se você quisesse utilizar preto e branco e você, né, o objeto de estudo tivesse em preto com fundo branco, igual essa situação que está acontecendo agora, poderia simplesmente recolorir a imagem para a questão genérica do próprio MediaPipe, que eles usam laranja, acho que é laranja e verde, se eu não me engano, que eu disse anteriormente. Espero estar certo. Mas enfim, é basicamente só isso mesmo. Essa questão de você conseguir recolorir para a original, se caso tiver algum problema na detecção de imagens ou o nível de acurácia da máquina em relação a você, né? Aqui é só para renderizar os pontos de detecção, ou seja, deixar eles um pouco mais certinhos, né? Porque não chega a ser tão simples, porque se você perceber, é algo que está sendo em tempo real aqui. Eu estou me movimentando e as coisas têm que estar acompanhando. Então, de certa forma, a gente tem que ter uma delimitação, ou seja, a webcam, por si só, ela tem um trecho, né, de imagem e a gente vai fazer essa delimitação em cima disso. Saber os limites da webcam e saber os limites do nosso corpo também em relação à webcam. Por isso que a gente tem essa questão aqui do desenho e de saber basicamente a cor, a questão dos ciclos radianos, né? Mas é basicamente isso. Eu vou pegar, vou aqui e clicar em Run. Olha aí, eu não tinha testado ainda em relação a utilizar a minha webcam para gravar e também para estar na aplicação do MediaPipe. E pelo visto, acredito que tenha sido esse o problema, que agora já voltou a funcionar. Então, como vocês podem ver, ó, tá aí em roxo e azul, basicamente em rosa, né? Deixa eu me levantar aqui para mostrar, porque ele pega o corpo todo, né? Mas ele não tá alinhado direito ainda, ó. Tá vendo? Mãos aqui, braço esquerdo e aqui é o direito. É porque meio que tá trocado. Vou me levantar para mostrar a vocês direito. E é bem simples para fazer a questão de apagar essa janela, né? Basta você simplesmente pegar e clicar em Q, ó. Deixa eu só clicar nela de novo. Em Q e ela some. E já desliga a câmera. Então eu vou fazer o seguinte. Eu sempre vou estar ligando a câmera aqui para continuar gravando o vídeo. E depois eu vou desligar e mostrar como é que a aplicação está sendo realizada. Eu espero que assim continue funcionando, né? Que deu um leve problema aí. Mas foi isso. A gente pegou, conseguiu visualizar a questão dos primeiros pontos, né? Que estavam em roxo e azul, através do nosso webcam e da aplicação do MediaPipe. Descendo aqui tem alguns pontos, né? Em relação ao código. Aqui eles classificam só a questão do 3D mesmo. O campo, né, X, Y, Z e a visibilidade, ou seja, de 0 a 1, qual o percentual que está tendo. São algumas marcas, ó, estimativas que eles fazem, que no caso a própria ferramenta, né, a máquina, ela está fazendo para a gente. Tem também em relação à questão da conexão, né, e as conexões de pose, no caso. Aqui era só para especificar como é que estava a questão do desenho, ou seja, da imagem e a sua delimitação. Aí também já mostrava um gráfico, mas eu não vou reproduzir ele, né? Aí a gente chega aqui. Inicialmente, assim, aparenta ser a mesma coisa, mas a gente fez uma modificação em relação à identificação do ombro
e do braço esquerdo. Aqui tá dando certinho, né, na webcam, sendo que quando mostrar a tela do MediaPipe, que é jogada pra gente, meio que fica invertido. Então o meu braço esquerdo ficaria como se fosse o direito lá na imagem, mas não muda muita coisa não. Basicamente se torna a mesma coisa. Lembra daquela imagem que eu tinha mostrado inicialmente? Vou até passar ela aqui, ó. Lembra dessa imagem? É que nem eu falei para vocês. No código de 0 a 32 já vem também delimitado no próprio código. Então, por exemplo, se a gente quisesse ver as marcações para lembrar, né? Para saber qual era a linha que a gente ia utilizar, é só botar aqui, ó. Para landmark, né? Basicamente, in mp pose, aí pose landmark, aí print. Aí já sai todos. Todos aqueles, deixa eu ver aqui, 32 pontos. Aí já mostra. Aí a gente vai descendo aqui, porque boa parte dessa questão de código é mais para a gente ver como é que está sendo as coisas por trás, né? Como é que está sendo compilado, no caso dessa situação. Não apenas pela webcam, mas também pelo próprio código. Aí continua tendo a questão do x, y, z da visibilidade. E a gente chega numa parte muito importante. Porque basicamente foi isso que me foi pedido, né? O goniômetro, ele age como uma ferramenta de propor angulações para determinados objetos. Quando a gente vem com essa ideia de goniômetro virtual, a gente está falando de basicamente você utilizar um objeto e a máquina, através de algum utensílio, como por exemplo uma câmera, uma webcam, enfim, fazer com que aquele objeto ele seja identificado, ele seja até também ele possa ser, além de identificado, né, pontilhado e feito essas questões de angulação em cima dele. Assim como vai acontecer agora em relação ao meu próprio corpo. Então, basicamente, nessa angulação, a gente só precisa de, no caso, o x, y, z da função, né? Que aqui eu coloquei como um começo, meio e fim. Precisa da delimitação da nossa webcam também, da angulação, que eu coloquei, ó, entre 180 e 360. Isso vai ser um ponto a ser lembrado muito importante, porque quando eu for fazer a questão do contador, pronto. Quando eu for fazer a questão do contador, basicamente eu coloquei entre 0 e 180. Ou seja, toda vez que der 0, na questão da angulação do meu braço esquerdo com o ombro, e quando dá 180, ele vai contar 1. Vocês vão perceber isso na prática mesmo, logo no final do vídeo. Mas é basicamente isso. Mas aqui na angulação como um todo eu coloquei de 0 até 360, né? Mais especificamente entre 180 e 360 vai ser a área que vai mais aparecer, no caso, por assim dizer. Aí aqui, ó, na linha 16, eu já fiz a delimitação em relação ao que eu queria especificamente para essa situação. Eu queria que fosse um goniômetro um pouco mais simples, que não envolvesse todo o corpo, porque senão ia envolver muitas linhas de código mais do que já está tendo aqui, né? E também ia ter um pouco mais de trabalho, porque a máquina ela ia gerar percentuais de acurácia um pouco mais... Não ia ter tanta certeza, sabe? Em relação àquilo, porque ia envolver muitas áreas do nosso corpo. Então, basicamente, eu preferi utilizar só uma área do corpo, mas já estou aqui dizendo de antemão que se quiser utilizar para o corpo todo também é possível. Mas como eu só queria mostrar a aplicação do goniômetro e aplicar isso a uma situação mais prática depois, eu prefiro utilizar só o ombro e o braço esquerdo. Por isso que está aqui, ó. Left shoulder, left elbow e left wrist. São basicamente os, né, 3 pontinhos aqui do braço esquerdo, incluindo também as mãos. Então, aí aqui abaixo eu fiz uma questão da compilação. Aí para calcular a angulação, né, do ombro, do braço esquerdo, envolvendo até a mão também. E aqui é onde vai aparecer na tela, né? É basicamente a mesma coisa lá de cima. É a tela, sendo que incluindo algumas funcionalidades a mais. Por exemplo, braço esquerdo, ombro e um pouco das mãos.
Aqui, ó, se você perceber, a entrada é a mesma. Mesma coisa de imagem, questão de roxo e azul. A mesma questão em relação a recolorir e fazer a detecção. Só modifiquei a questão do Ladybugs mesmo, que é para incluir, como eu disse anteriormente, a questão do braço esquerdo, o ombro e as mãos. No caso, a mão esquerda. Aí aqui eu vou cancelar aqui a câmera e vou tentar fazer aqui a do Júpiter. Bom, eu vou ter que me levantar aqui, mas primeiramente eu preciso compartilhar aqui, calma. Deixa eu compartilhar com vocês a tela do MediaPipe. Pronto. Eu vou aqui me levantar só para mostrar a vocês como é que ela tá ficando. Ó, só de lembrar vocês que tá roxo e azul, que foi o que a gente fez anteriormente. E aqui, ó, dando mais funcionalidades para a questão do braço esquerdo. Tá ao contrário para vocês por conta da tela do MediaPipe, mas quando eu levantar aqui, basicamente é a mão esquerda. Mas vai ser mais prático isso quando a gente for fazer o computador. Vai dar para perceber mais simplesmente, né? Facilmente. Eu vou me levantar só para mostrar a vocês como é que tá mais ou menos. Uma dica que eu preciso muito dar a vocês é sempre lembrar de reproduzir os códigos acima. Eu sempre estava esquecendo, porque isso aqui é algo que eu já tinha deixado pronto de antes, né? Aí acaba que eu acabo esquecendo de reproduzir os anteriores, as linhas anteriores. E isso acaba perdendo algumas coisas. Por exemplo, eu estava vendo aqui e não estava mostrando a angulação, né? Aí agora, depois de reproduzir, eu consegui fazer com que essa angulação ela voltasse. Eu vou mostrar para vocês novamente. Não sei se está dando para ouvir aí direito, mas basicamente ali na tela, aqui em cima, está mostrando ó, 155, 158. Ah, calma, só um momento. Pronto, acho que agora vocês vão conseguir ver. Aqui vai estar, ó, 173, 180, tá vendo? É só em relação a esse braço aqui. Para mim, eu estou me vendo no braço esquerdo. Mas acredito que vocês vão estar vendo como se fosse direito, porque está meio que telado aí no MediaPipe. Mas é a mesma situação. Aqui está mostrando todos os pontos relacionados, no caso, do quadril para cima, né? E aqui foi a marca que a gente utilizou para angulação, para esse goniômetro virtual, que é só a mão, o braço esquerdo até o ombro. Aí, por exemplo, aqui eu estou fazendo a delimitação, ó, tá 109, 110, 111. Aí eu vou descendo, ó, vai se aproximando mais do 180, tá vendo? 177, 177, 178 e por aí vai. Aí quando eu levanto aqui, mais, ó, vai se aproximando do zero. Nisso a gente poderia fazer em relação ao corpo inteiro, mas eu acabei utilizando só para a questão do braço esquerdo para ficar um pouco mais fácil na hora de fazer o contador, no caso. Mas é uma aplicação bem interessante, né? Aí agora chega uma parte que é mais interessante ainda, que é trazer essa aplicação do goniômetro virtual para a questão de uma aplicação mesmo do cotidiano. Eu acabei pensando em fazer um contador, né, que só através dessa movimentação, do 180 para o zero, ele contasse um toda vez que você descesse e subisse. Isso eu lembrei muito da questão do ICAP, né? Que uma das extensões dele tem essa ferramenta, que basicamente a pessoa pode utilizar de conceitos assim fisioterápicos
para soluções de determinados problemas do cotidiano. E isso é uma parte dele, por exemplo, esse contador, né? Toda vez que o paciente fizesse um movimento X que fosse correto, aí ou aumentava um ponto, ou ele ganhava um bônus, ou era algo assim. Então, essa ideia de fazer um contador para essa determinada situação é muito massa também. Deixa eu só colocar o que aqui novamente para fechar a tela. Ligar aqui a minha tela do vídeo. Deixa eu ver se eu preciso, né? Acho que tudo certo. Aí agora a gente chega na parte final, basicamente, do vídeo. Depois de a gente ter feito essa ideia, que era a principal, que seria o gonômetro virtual, para a questão do braço esquerdo e ombro, eu fiz só um aumento mais nessa questão da prática e coloquei o contador virtual. Contador virtual não, no caso, o contador de movimentos, perdão. Aqui eu já tinha feito um teste, eu estava contando, de 1 até 3. Preciso desligar a câmera novamente daqui do aplicativo. Deixa eu parar o vídeo. E vou lá novamente tentar rodar na tela. Pronto. Aí deixa eu compartilhar a tela com vocês. Aí aqui, ó. Acho que tá mostrando para você. Tá vendo essa tela aqui? Tá vendo essa telinha aqui em cima? Só contabilizou um porque eu estou sentado e não está conseguindo ver a movimentação direita. Por isso que está tendo esse balanceamento. Vou fazer uma parada aqui. Tá conseguindo, no caso, tá fazendo essa contagem de 1 para 2 porque eu estou sentado e meio que a ferramenta, né? No caso, a nossa máquina, não está conseguindo ter ideia do que está acontecendo direito, mas ela fica estável quando você está estável, no caso, né? Logicamente, ela seria acometida a erros, porque é algo que não é milimetricamente, por assim dizer, voltado só à questão do seu corpo. Você tem uma webcam, você tem toda uma área que está por trás de você e tem essa questão da acurácia da máquina também, né? De saber de certeza qual o movimento que você está fazendo agora. Mas assim, o contador que eu fiz é só para questão de prática mesmo. Era algo a mais que eu queria fazer só em relação ao goniômetro. Vou ficar em pé também para mostrar como é que está fazendo essa contabilização. Seria de 180 a 0 também, toda vez que você descer a 180 e ir até 0. Ele contabiliza 1. Vou aqui mostrar para vocês. Então, basicamente, o contador seria isso. Toda vez que a gente descer o braço e levantar naquela determinada angulação, ou seja, o limite que a gente colocou, ele vai contando 1, né? É uma aplicação muito prática e eu acho bem interessante, assim, para a ideia que a gente está trabalhando hoje. E após isso, essa questão do código aí, deixa eu só ver se a minha tela está sendo compartilhada mesmo. Eu acredito que sim. Após isso, acredito que o vídeo seja esse. Ficou bem longo, mas também bem prático e bem interessante. Acredito que é uma área assim que inovadora, por assim dizer, e que pode trazer diversos benefícios para o nosso cotidiano, né? Para a nossa vida e nossa saúde. Espero que vocês tenham entendido a aplicação do vídeo, a questão do conteúdo também, a parte teórica. E é isso. Obrigado e até a próxima.